hoje vou falar sobre função, né? Função em Python. Então, o que nós vamos fazer aqui, né? A função nada mais é que ela pode ou não receber argumentos, né? Consumir esses argumentos enviados, valores, ou retornar, né, um tipo de dado. Então vamos começar pelo modelo mais simples. Precisamos da palavra-chave def, né, em Python para definir uma função. E aí vamos imaginar o seguinte: imprimir um nome. Então aqui é print name sem parâmetros. Aí eu preciso aqui de 2 pontos. E aí se atentar aqui com a indentação, tá? Porque eu vou mostrar para vocês aqui que podemos ter alguns erros. Por exemplo, aqui, vou colocar em português as mensagens. Meu nome é Luciana. Bom, olha só. Como que chamamos uma função em Python? Né? Simplesmente vou chamar ela aqui, que ela chama printName, né? Bom, olha o importante aqui, eu vou executar. E aí temos aqui, ó, meu nome é Luciana. Ótimo, imprimiu. Então eu estou sem parâmetro. E aí para chamar ela, eu precisei de alinhar aqui, ó, tá? Se tem o mesmo arquivo, né? Então eu preciso de alinhar com a declaração def, ok? E aí tentar sempre com a indentação, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu esquecer de fazer a indentação, eu vou ter um problema de indentação. E olha só a mensagem: é esperado um bloco indentado, né? Em print. Então, quando vocês verem essas mensagens aqui, você pode ver que vai ter um erro de indentação aqui. Aqui, quando você for consumir, né, ali chamar, né, a sua função, é a mesma coisa. Se você tiver com problema aqui, ó, né, se você fizer isso aqui, ela vai estar achando que é uma chamada recursiva, tá bom? Mas aí vamos imaginar agora que, ó, um errozinho de indentação no único espaço. Aí ele vai ver que não está dentro da função printName, mas também não está alinhado ali com a palavra-chave def, tá? Então aqui, por exemplo, olha só, não está indentado, não bate com nenhuma outra indentação de um nível externo, que é justamente a palavra-chave def. Tá? Então fica sempre atentado à indentação em Python, tá? Bom, vamos ver agora como a gente passa um parâmetro, né? Como que funcionaria isso? Vamos criar uma outra função aqui com o mesmo nome, printName, só que dessa vez agora eu vou colocar um parâmetro, né? Então, vou colocar uma variável chamada name aqui. E aí, então, eu vou imprimir aqui. Meu nome é... Bom, qual que é a diferença agora, né? Antes, aqui, como sem parâmetro, minha string aqui estava estática, né? Agora aqui, essa printName, ela pode ser diversificada, dependendo da variável que for entrar na minha função, né? Então, por exemplo, aqui, ó, printName, aí eu venho aqui, por exemplo, João. Então, se eu imprimir aqui, teremos, então, meu nome é João, ok? Se eu chamar ela de novo aqui, passando outra string, ela vai imprimir com outro nome também, tá? E vamos imaginar se a gente tivesse, né, uma função com mais de um parâmetro, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, porque para mostrar a diferença, né? O que precisamos de fazer? Vamos colocar aqui print full name, que é imprimir o nome completo, tá? Então vamos colocar aqui first name e último nome, né? Last name. E então eu vou usar, para quem não assistiu, né, a aula anterior, eu vou usar em string o método format, tá? Então para quem não assistiu, vocês podem dar uma olhadinha em aula anterior que tem aí explicando como usar. Vou usar ela aqui agora. E então eu vou colocar aqui, ó, meu nome, meu primeiro nome, né, no caso. E aí eu vou abrir minhas chaves aqui, né, e sobrenome abrir as chaves e fecha a chave de novo aqui, format, e aí eu venho, coloco a ordem, né, que eu quero que apresente, tá?
Então agora vamos chamar então esta função aqui, full name. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, Luciana Silva. Então, na hora que a gente executar ela, olha só, meu primeiro nome é Luciana e sobrenome é Silva. Porque eu coloquei agora isso aqui, né? Essa função recebendo dois, né? Com dois parâmetros. Porque temos que atentar o seguinte: imagina que eu esqueci, né? Como conhecer os erros, né? Em Python. Então, imagina que eu esqueci, ela espera dois argumentos, mas eu passei só um. Então, eu vou ter esse erro aqui, ó. Tá, está faltando, né? Um argumento, last name. Então, ele te avisa já que ele espera, né? O outro argumento. Tá? E se eu colocasse mais um, né? A gente tem só 3. Olha só, ele vai falar também a mesma questão, né? Então, ou seja, olha só, essa função, ela tem 2 argumentos, mas você passou 3 argumentos, tá? Tem um conceito que chamamos de parâmetro e argumentos, né, nas linguagens. E eles são usados, né, para a mesma coisa, para o mesmo fim. Só que a diferença na perspectiva da função, o parâmetro é a variável que a gente está declarando aqui dentro, entre o parêntese, tá? E o argumento é o valor, isso aqui então são nossos argumentos. Ó. O argumento é o valor, né, que você envia para a função quando você chama ela, tá bom? Então tem essas duas diferenças de conceito. Agora, vamos fazer um teste com isso aqui, usando keywords, tá? Em Python. Então, vamos chamar a mesma função, full name. E aí a diferença agora é que eu vou usar essas chaves, né? Palavras-chave. Então, first name, eu estou falando que vai ser, vou colocar aqui Pedro. E o last name, né, que é o sobrenome aqui, vou colocar Pereira, tá? Então, isso aqui eu acho bastante interessante, Python, eu gosto muito. Vamos executar. Olha só. Tá? Então, ele fez as associações aqui do meu argumento ao parâmetro de maneira correta, ok? Agora, quando a gente não sabe, né? Isso aqui é uma outra utilidade assim, enorme, usando esse asterisco args aqui, quando a gente não sabe quantos argumentos passar para uma determinada função, tá? Então, isso aqui é muito bom, esses tipos de funções, para a gente poder, como é que eu falo, generalizar sua função, deixar ela mais genérica, mais reusável, né? Então, vamos ver aqui um exemplo simples, né? Vamos ver aqui, print fruits. Vou colocar aqui uma função que vai imprimir algumas frutas. E aí, eu uso asterisco, fruits. Usando um único asterisco, o que eu estou fazendo aqui? Tá? A função vai aceitar uma tupla de argumentos. E aí você acessa ela, você pode acessar os itens e consumi-los, né? Fazer o que você quiser com esses itens, mas aí a maneira de acessar é como se fosse uma tupla. Tá? Então vamos pensar aqui que eu quero acessar sempre o segundo item, quero acessar aqui. Aí como a gente não sabe quantos argumentos passar, é importante você pegar o tamanho, tá, dessa tupla sempre, ok? Para você consumir qual posição, né, saber qual posição consumir. Por exemplo, aqui, vou dar um print aqui, olha só, fruits, vou pegar o tamanho dela, tá? Deixa eu colocar aqui com format, aqui, ver, tamanho da tupla. E vamos também consumir agora o segundo item, tá? A segunda fruta é. E aí a gente vem aqui, fruits. Então, como a tupla a gente começa a contar de 0, né? 0, 1, 2. Então, eu quero a segunda. Então, é o índice 1, né? Se você não viu ainda como fazer isso, tem também material anterior, tá bom?
Agora, vamos chamar essa função fruits, e aí vamos passar então aqui banana, maçã e uva, tá? Então vamos imprimir. Olha só, então o tamanho da minha tupla é 3 e a segunda fruta é maçã. Então aqui é 0, 1. Então a segunda fruta está no índice 1, ok? E aí, ou seja, como você não sabe quantos argumentos, você provavelmente sempre vai precisar de tratar essa questão, né, do tamanho para saber como percorrer ali essa tupla, tá? Agora, vamos ver a mesma questão, né? Só que vamos pensar no seguinte. A gente tem, usando asterisco, asterisco, tá? Que são as palavras-chave arbitrárias, né? Você também não sabe quantos argumentos vai ter, tá? Que vai ser passado para a função. Só que aí, nesse caso aqui, a função vai receber um dicionário de argumentos, ok? E aí você pode acessar normalmente. Então a diferença agora vai ser como você acessar os itens, né, que vai receber. Vamos criar uma aqui, ó, print trees. Eu vou colocar aqui tree species, espécies de árvores. E aí vamos pensar o seguinte. Como chama essas árvores, né? Estou pensando aqui. O IP mais lindo é... Então, vamos imprimir aqui um IP, ok? E aí, o que eu estou querendo fazer agora aqui? Eu quero acessar, né? Qual que vai ser, no caso, o IP, que vai estar o mais lindo lá, que vai receber, tá? Então, como eu vou acessar como um dicionário, tá? Se você não sabe ainda como dicionário, eu já mostrei anteriormente em aulas anteriores, tá bom? Então, vem cá, tree species, e aí eu quero saber qual que é o IP, tá bom? Então, agora vamos imprimir. Vamos chamar ele aqui, que ó, estou usando ele agora, então a maneira de acessar é diferente, tá? Uma é tupla e o outro é dicionário. Então, vamos aqui, print trees. Aí a gente pode, por exemplo, colocar IP mesmo. Então, vou colocar aqui IP amarelo. E aí vamos colocar outra árvore aqui, longa, árvore. Aí vamos colocar, por exemplo, aqui eucalipto. Árvore de Natal. Ok, então aí quando eu fizer aqui, ó, eu tenho esses itens, né, do meu dicionário, e aí eu quero imprimir aqui o IP mais lindo. Vamos colocar aqui a árvore mais linda, né? Árvore mais linda, que não tem nada a ver aqui agora. Ok, tá certo? Agora vamos verificar uma outra situação, né? Quando você trabalha com valores padrão. Imagina o seguinte, você tem um método, aí toda vez que você chamar esse método, aí você vai passar alguns valores ali, alguns argumentos. Mas aí, caso você chamar esse método e não passar nada, ele vai usar um valor padrão lá, definido, que vai usar. Vamos ver um exemplo aqui, por def print countries. E aí vamos colocar aqui uma variável country name, que é o nome do país, e vamos colocar como padrão Brasil. E aí vamos simplesmente imprimir isso aqui. Eu sou do country. E aí eu estou falando que eu sou do Brasil, no caso, se eu não mandar nada, né? Então, country. Aí vamos colocar aqui o IACA, ou seja, não estou colocando, misturando mais aqui os contextos, né? Deixa eu colocar aqui em português. Então, eu sou dos
Estados Unidos, né? E se caso, atualizando, se eu caso eu chamar essa mesma função e eu não falar nada para ela aqui, não passar nenhum argumento, ele vai substituir lá e já vai saber, ah tá, então não recebi nada, então eu vou usar Brasil. Ele quer que provavelmente eu use este valor, ok? Tá, é muito bom, né? Vamos ver uma outra coisa também, né? Então essa vantagem aqui agora, muito boa também. Então vamos imaginar que eu quero imprimir uma lista. Então, print list fruits, por exemplo, e aí eu tenho aqui minhas frutas. Bom, então é outra maneira, uma maneira boa aqui, uma boa utilidade, né? Quer dizer, né? Eu quero imprimir, então, ou seja, eu vou receber uma lista, eu quero consumir essa lista, calcular, ou imprimir, salvar no banco, seja lá o que for. Então vem cá, fruits in fruits. E eu vou colocar aqui fruit. Então quando eu chamar esta função aqui agora, print list fruits, aí eu venho colocar aqui maçã, vou criar ela direto aqui, peraí, deixa eu declarar ela bonitinha aqui só para vocês verem. Fruit, para quem não sabe trabalhar com lista, também tem já material disponível, tá? Maçã, uva, por exemplo, pera, mamão. E agora, simplesmente, você passa esta lista aqui. Então, lá ele imprimiu maçã, uva, pera e mamão, tá? E aí, para quem também não conhece for, dá uma olhada também que tem a aula anterior sobre for, porque eu quero mostrar agora o seguinte. Imagina que eu tenho somente um string. Tá, então é bom vocês olharem lá no material de... E aí, eu vou mandar só um string aqui, ó. Maçã. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir para mim caracteres, tá? Caractere por caractere. Então, ele vai percorrer essa string, tá bom? E se eu, por exemplo, criar uma lista ó, pequena, vou colocar aqui só uva, por exemplo, e eu passar para ela, ele vai enxergar então ela, deixa eu ver aqui, fruits. Então ele vai imprimir para mim a palavra uva inteira, tá? Então eu já aproveitei aqui para vocês a chamada da função e também mostrando como o laço funciona, né? Tá? Ok? E aí, então, para quem tiver dúvida, é só checar lá listas e loops. Ok? E por fim, agora, quando uma função retorna um valor, tá? Então, vamos imaginar uma coisa bem simplesinha aqui, uma soma, compute sum. Só calcular a soma entre x e y. E aí eu vou retornar essa soma, tá? Return x mais... achando que eu estou em Java aqui. Então eu venho print, compute sum. Agora eu tenho que usar a função print, porque eu só estou retornando, né? Não estou imprimindo. E aí, por exemplo, 10,3. Então agora ele vai me imprimir 13, tá? E esse return aqui poderia ser de um tipo string também, tá? Aqui está retornando um tipo inteiro, mas ele poderia ser qualquer tipo. Ok, gente? Então, esse aqui é o conteúdo que eu tinha para falar sobre funções em Python. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.